Bom, vamos ao que interessa agora, então. Vamos trabalhar com comandos que parecem ser interessantes. Primeiramente, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui uma tabela de cliente, tá? O meu cliente aqui possui PK, código de cliente, nome do meu cliente. Eu quero aqui o meu salário do meu cliente. Vou possuir aqui, ó, data de nascimento do meu cliente. E também vou possuir aqui meu FK, código CID. Por quê? Porque eu estou querendo criar uma tabela aqui, tabela de cidade, tá? E minha cidade vai possuir PK, código de cidade, nome de cidade e o meu estado de cidade. Pessoal, isso aqui é o modelo conceitual. Todo mundo entendeu? Lembrou disso? Antes de eu começar a explicar para vocês como é como é que se cria a tabela, enfim, eu preciso fazer o que vocês aprenderem em algoritmo de programação 1. Entender o que é tipo de dado. Porque assim, ó, lá no C, quais são os tipos de dado que a gente trabalha lá mesmo? C, os clássicos, quais são mesmo? Int, float, char. Int, Float, char. float, char. Isso aqui são os clássicos, é isso? Fechou, né? Cara, por que a gente tem tipo de dado diferente? Porque principalmente a gente cria operações com tipo de dado. Isso é uma coisa que existe tipo de dado diferente. Tu não pode somar texto, porque não vai somar, ele vai concatenar isso. É, não é? Números inteiros, uma divisão dá um resultado diferente do que números reais. É isso? É, não é? Então, a mesma coisa acontece com banco de dados. Cada atributo tem um tipo de dado, certo? E aí, gente, cada SGDB, eu não estou falando que é geral, cada SGDB tem uma tabela de tipo de dado que ele trabalha e não são iguais. A nomenclatura é diferente. Estão entendendo? Só que tem coisas muito parecidas. Por exemplo, o Oracle tem mais de 20 tipos de dados diferentes que podem armazenar. É um monte de tipo de dado diferente. Tá? E eu aqui queria criar uma tabelinha com vocês para a gente chegar num consenso, tá, gente? Por exemplo, ó, a gente poderia armazenar, para números inteiros, existe o tipo de dado chamado integer. Tá. Integer é um tipo de dado que armazena números inteiros. Ó. O tipo de dado é integer, tá? Eu vou criar aqui uma legenda para vocês entenderem o porquê, tá? Daqui a pouco eu vou chamar isso aqui de i, só para criar uma legenda. Então, números inteiros a gente vai usar integer. Ah, mas ele pode usar o int? Int existe no Oracle. Existe tipo de dado int. Só que o int é um inteiro curto, é um número pequeno. O integer é um número inteiro, não é bem gigante, mas é um inteiro maior, tem um maior ainda que integer, entendeu? São números inteiros. Aí a gente pode trabalhar, mas não é o nosso foco hoje. O importante é, a gente vai definir como integer um tipo de dado inteiro. Tudo bem? Joia? Senhoras e senhores? Sim. Então temos um tipo de dado integer para números inteiros. Existe o caso de números reais, até existe o float também, se você quiser, tá? Mas a gente vai usar float. A gente vai usar um outro tipo de dado chamado number. Number. Vou botar aqui pro lado aqui para ficar melhor ainda. Ó. O tipo de dado chamado number. O tipo de dado chamado number, ele tem parâmetros. Tá? O que significa isso? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para vocês já entenderam. Gente, lá no C, vocês faziam assim, ó, sei lá, int xy. Fechou? Oh, desculpa. Eu quero fazer com float, tá? Desculpa. Ó, float xy, não é isso? É isso? Ela, se por exemplo aqui, tô chutando, o meu y aqui fosse gerasse um número muito quebrado, se eu fosse fazer a divisão entre desses dois números e o número fosse um número muito quebrado, ele salvava até com notação científica, não é? É um saco, tem que fazer
um printf formatando ele para imprimir 2 casas decimais, é isso? Pois então, pessoal, seus problemas acabaram. O tipo de dado number, ele tem 2 coisas legais. Vamos supor aqui que a minha legenda vai ser N12 não, vou chamar isso aqui de 13,2. O que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro, no Oracle é invertido. Primeiro é o tipo de dado, o atributo, vamos supor aqui, ó, salário, e eu digo que ele é number, e aqui eu vou dizer de novo, 13,2, vou botar um 3 melhor, parece um 19, ó, 13,2, o que significa isso? Significa que salário pode armazenar um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dígitos. 13! Tudo bem? E desses 13, vírgula, 2 casas. 2 casas decimais. Quando? Sempre. Ah, mas eu quero armazenar 3 casas decimais. 3. Eu quero armazenar 5. 5. O deslocamento da vírgula vem para cá. Estão entendendo? Primeiro eu vou botar, é a precisão escala. A precisão de 13 caracteres, sendo que minha escala é 2 casas decimais. Estão entendendo como é que funciona? Sim. Aí nunca vai dar, mas e se o número tiver 4 casas, só tem que armazenar 2, pessoal, ele vai arredondar e vai salvar só a quantidade de casas decimais que tem que ficar. Entendeu como esse tipo de dado se comporta? Sim? Sim. Sim? Entendeu por que ele serve? Porque tu bota 2 parâmetros, o primeiro dele é a precisão, o segundo é a escala. Entendeu? Ou ao contrário, não é ordem. Fechou? É isso aí, precisa escalar. Fechou? Gente, entendeu a lógica? Bom, com base nisso, a gente tem o nosso terceiro tipo de dado que eu quero tratar para vocês, chamado tipo de dado date. Olha só. O Elvio pedia para vocês lá. Leia 2 datas, dia, mês e ano e diga quanto tempo se passou em dias do início do ano até agora. Tinha uns algoritmos malucos assim? Tinha, né? Se vocês tivessem um tipo de data declarado, vocês fariam o seguinte: atribuíam para uma variável a data de hoje, atribuíam para outra variável a data do primeiro dia que vocês queriam e diriam uma menos a outra, ele diria quantos dias passaram. Simples. Assim. Mas eu quero quantos meses? Ele diria quantos meses passaram. Mas eu quero quantos anos? Ele diria quantos anos passaram. Se o tipo de dado for do tipo date, existem funções prontas dentro do SVDB para fazer tratamento de informação, inclusive tipo hora, por exemplo. Tá entendendo? Existe hora, uma hora menos a outra. Existe tipo de dado composto, data e hora junto. Entendeu? Tudo isso existe. Vocês entenderam qual é a lógica? Sim, eu só vou tratar data como data por enquanto assim. Tudo bem? Gente? Joia? E por fim, não menos importante, existe varchar e varchar2. Ambos com parâmetro. Varchar, gente, é o char do C. Caractere. Qual é a diferença de varchar para varchar2? Criei aqui uma variável chamada nome do tipo varchar de 10 caracteres. O que é? Quando a gente fazia assim, share de 10, o que é isso aqui? Tamanho 10. Tamanho 10, é um vetor, né? Virou um vetor, não é isso? Sim. Não é assim? A gente podia acessar cada posição, né? É a mesma coisa. Quando a gente diz que o meu nome tem 10 caracteres, internamente a gente vai fazer isso aqui, Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres. Fechou? Fechou? Então ele vai pegar e vai dizer, olha, o nome tem 10 caracteres. Aí o cara vai lá e gravou. E mandou gravar lá. Ana. O estranho é que eu sempre dou nome de mulher nos meus exemplos, cara. Eu sempre fiquei pensando, será que é nome de ex-namorada isso, cara? Sabe que eu sempre tem coisas subliminares, assim, algumas coisas que eu escrevo, entendeu? Depois eu fiquei pensando, mas Ana não foi a primeira namorada. A filha perdida? Pode ser, né? A gente não sabe, entendeu?
Mas né? Ana mas eu me lembrei de uma Ana agora, verdade. É melhor não vamos voltar à aula, senão aí eu vou me perder agora. Tudo bem? Quase me desconsolo. Enfim, tá bom aí? Joia? Ó, Ana, show de bola. O que acontece, gente? Ele vai armazenar 10 caracteres e ele só tem 3. Não é verdade? Vai ficar um cluster de 10 caracteres para nome e tu só vai armazenar 3. Tá, não tem problema. Tem. Aí o cliente te liga o seguinte: eu quero um campo observação no produto. Tá, e qual é o tamanho que tu quer botar? Bota uns 5.000 caracteres. Que eu quero escrever um monte. Bota 5.000 caracteres. Funciona. Aí o cara não salva nada naquele campo. O que ele armazena? Lixo. 5.000 bytes no meu banco de dados para cada atributo. É assim. É um vetor, cara. Ele tem que alocar o bloco inteiro, 5.000. Mas escrevi olá e tem 5.000. Azar, né? Tá entendendo? Tanto é que a maior parte do conteúdo de um banco de dados é nada. Porque tu tem que determinar para caractere o tamanho e tu diz, eu quero 10, só Ana acabou. Tá entendendo? Agora, não, o meu nome é varchar2 de 10 caracteres. Bom, aí muda tudo. Aí vai fazer o seguinte, vamos olhar os 10 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mandei. Grava. Ana. Quando eu mandar salvar? Só utilizando. Só vai armazenar o tamanho armazenado. Então eu tenho um campo lá de 5.000 caracteres que escreveu Ana. 3 bytes. Escreveu 5.000? 5.000. Entendeu a diferença de varchar e varchar2? Aí alguém pediria, por que se usa o varchar então? Se varchar2 é melhor do que varchar, não é verdade? É idiotice usar varchar. Pera aí, tem um porquê. Manutenção de dados. Pensa comigo. Não é mais Ana, é Ana Silva. Mudei o nome, é isso? No de cima, o que tu faz? E o seguinte, pense fisicamente. Só está usando 3 bytes, tu tem que fazer aumentado lá, já tem outro conteúdo que tem que fazer? Realocar coisas em disco. Isso tem custo de I/O gigante. Entendeu? Então, a alteração em dados do tipo varchar são mais lentos do que do tipo char. Então, quando é que eu uso? TLP. Se tu vive alterando, esquece usar char, varchar2, usa varchar. Tá entendendo o que é? Que existem os dois tipos? Agora, para recuperar dados, inclusive buscar dados do disco e trazer de volta, é muito mais rápido o varchar do que o varchar2. Porque o teu cluster inteiro, já sabe, são só 10. Já pega os 10, é sempre 10, eu já sei que é varchar. Eu não tenho que estar procurando, porque ele armazena vetorado. Vocês estão ligados que ele armazena vetorado? Um caractere do outro ali. Entendeu? Pega os 10. Se não é, pega o primeiro, depois volta parte do disco, bota outro pedaço, porque as informações estão quebradas. Elas não estão particionadas. Está particionada, na verdade. Quebradas. É isso? Entendeu o que, gente? Entendeu? Varchar2. E aí vem o detalhe. Tá. Só que, vamos supor, independentemente, aqui ele vai realocar. Tá? Tu quer salvar Ana da Silva. Isso. Ana da Silva. Cada teste de DB se comporta diferente. Vai ter teste de DB que se tu mandar gravar Ana da Silva, vai retornar um erro. Não deu. Explodiu o tamanho, não coube. Ana da Silva. E vai ter teste de DB que vai dizer o seguinte, truquei. Nem vai te retornar erro, te fode. Se eu for pesquisar, não existe. Não existe. Truquei, só cabia 10, eu botei 10. Azar o teu. Então, cada SGDB tem uma maneira de se comportar diferente para caractere de texto. Vocês entenderam isso? É só uma observação. Joia? Todo mundo entendeu essa parada? Bom, sabendo disso, volto aqui.
Vamos ter que definir o tipo de dado para esses caras aqui. Eu vou começar aqui em cidade. Código de cidade. Sabendo que a gente tem esse tipo aqui, qual é o tipo que a gente vai definir para código? Inter, pode ser? Ó, Sim. chamei o I aqui, a legenda, entendeu? Porque é mais rápido para mim. Nome de cidade. Data. Só a participaçãozinha aquela básica, assim, Nome sabe? de cidade, Assim, Warschau. pra mim não sentir sozinho aqui no vácuo, pode ser? Warschau. Varchar, né? Warschau. Vamos chamar de Varchar de 30 aqui, ó. Botei no V de 30, tá? Estado da cidade. Só o sigla. Warschau 2. 2, né? Vou chamar Varchar de 2. Warschau de 2, isso. Fechou? Vamos para cliente agora. Código de cliente. Número. O Inter também é isso? Nome. Varchar de 40, pode ser? Tá. Salário do cara. Ah, tá o N aqui de numérica, é isso? Tá. Data de nascimento. Né? Data de nascimento. E código de cidade. Parou. Código de cidade será uma chave estrangeira, né? Uhum. Sem, o tipo dela tem que ser idêntico a do cara também. Se o do cara inteiro, senão não funciona. Entendeu? Sim. Por isso que eu botei propositalmente. Só que assim, ó, a data, eu vou voltar um pouquinho. A data é a coisa mais chata entre os SGDBs. O único problema de um SGDB para o outro é a porcaria da data. Hoje não tem problema nenhum, o dia de hoje. Agora, vamos pensar, semana passada, véspera de feriado, nós tínhamos o dia 30/4/2019. Fechou? Fechou? Que dia foi a véspera de feriado? Foi dia 30/4/2019. Feito? Feito! Vai ter SGDB que tu vai mandar gravar assim. 30/4/2019. Ah, mas eu uso MySQL, professor. Quem trabalha com MySQL aí? Alguém trabalha com MySQL, só curiosamente? Ninguém? Não mesmo? Pô, que legal. Se tu for salvar em MySQL, tu tinha que salvar essa data assim. 2019, traço 04, traço 30. Tu vai ter que salvar assim. Isso é data com MySQL. Vai ter banco de dados que vai ter que ser assim. 04.30.2019. Porque é o primeiro mês, depois de por ano. Vai ter esse GDB que tem que salvar assim. 30. Tem maio já. Vou botar abril. Que tem que ser a sigla. Que inferno. Sim, esse é o saco. Quando a gente faz um sistema e a gente vai tratar com data, vocês cuidem já, se vocês querem que o banco de vocês seja multibanco, o sistema de vocês, a primeira coisa antes de salvar, não salve data direto. Cria uma função que salva a data. Formata a data. Sabe por quê? Só para que ela faça essa paradinha aqui. Entendeu? Porque cada SGDB tem formato de data diferente. Esse é o saco do SGDB. Porque eles vão chegar no consenso. Cada um diz, não, é melhor salvar assim, é melhor salvar assim. Tá aí o Oracle, que é o nosso caso, né? O Oracle funciona o seguinte, cara, eu estou no Brasil, instalei no Windows em português, a minha data é assim. Ah, mas o meu Windows, ele é inglês. Então prepare-se para colocar mês, dia, ano. Ele não tem padrão. O padrão dele é o padrão que vocês vão estipular. Na verdade, o Oracle pode ser para ele. Tu define. É um set, alguma coisa. Tu seta. Cara, o padrão da data é assim. Tá entendendo? Então não tem muito mistério com o Oracle. A gente vai descobrir como é que está instalada a máquina de vocês. Nas listas de nomes, não é comum acontecer de ter só sobrenome depois do outro nome, em alguns bancos. Tem, mas são duas. Olha só, são dois campos separados. Não, eu sei. Tem o campo da data, mas os nomes, muitas vezes tem primeiro o sobrenome. Mas por quê? Porque são campos separados. Tu salva sobre. Tem sistema que é assim: primeiro nome, resto nome. Por quê? Porque ele pode inverter na hora de mostrar. Por isso. Senhor Cadoná. Tem gente que nem sabe meu nome. Eu fico feliz. Até estranho esse sentido. Uma vez eu chamo. Não, sabe que uma vez eu tinha uma namorada que não sabia meu nome. Ele não namora, tá Hã? Não, ainda tô casado, fica tranquilo. Ainda tá rolando. Mulher, amor, tá aí, ó. A partir de depois. Ainda tô casado.
resolveu o livro. Mas eu falei ainda, né? É. Ferrou, cara. Eu vou editar esse vídeo, não vai pro ar, né? O cara fala ainda é um problema, né? Mas é que é legal a sala de aula porque isso aqui pra mim é a minha terapia. Entendeu? Por isso que eu não preciso. É legal isso, eu fico falando minha vida aqui. Pra que pagar psicólogo, né? Aqui eu fico falando minha vida, todo mundo fica sabendo, dá uma opinião, né? Ó, um já tá sugerindo pra mim me separar, tá vendo? Vamos lá, tudo bem, gente? Entendeu qual é que é a parada dada? Tá? Então vamos lá. Bom, sabendo o tipo de dado, a gente pode criar tabelas. Agora sim a gente vai voltar à nossa querida e amada SQL Vegano. Agora sim. Como eu crio uma tabela? Qual é o comando que faz eu criar uma tabela? Gente, só tem uma. Quero criar uma tabela, só tem uma. Me chama-se Create Table. O Create Table, ele funciona assim, ó. Vou botar a sintaxe aqui. Assim, ó. Create Table. Nome da tabela. Nome da tabela. Aí eu abro parênteses. Aí eu coloco assim. Eu vou descer aqui que tá passando melhor. Vai ser melhor. O atributo. Ó. Atributo. O tipo do atributo. E algumas definições. Aí eu vou fazer o atributo, tipo de atributo, definições, até fechar parênteses e ponto e vírgula e acabou. Exemplo. Ó pra mim, vocês não fazem. Ó pra mim. Nós vamos criar a cidade. Usando a lógica lá. Ó. Create. Table. TB. Cidade. É isso? Isso. Abre parênteses, sugestão que eu dou para vocês, relacione todos os atributos aqui. Quais são os atributos mesmo? Vai, canta para mim aí. Muito bem, vamos aplicar. Código seed, o que mais? Nome seed e UF seed. UF seed. Olha só. Não vou errar. Botei todos os meus atributos. Segunda coisa, tipo de dado. É isso? Tá lá os tipos. O que é mesmo que define com código seed? Integer. Integer. Isso aqui? Nome seed. Varchar de 30. 30. Esse aqui? Varchar de 2. Varchar de 2. É isso? Sim. Tá, e agora vem uma coisa importante. Tá, esse TV tem que botar em todos ou é só? Como é que é? Praticamente. Hã? TV. Vamos definir uma coisa importante que o colega falou. Os meus exemplos que eu vou aplicar aqui, eu vou definir conforme o meu diagrama lógico. Igual. Então, se no lógico estava TB, TB. O diagrama tem que representar exatamente como é a estrutura física da tabela. Você está entendendo? Tá. Entendeu como é que então a gente vai usar? Tá? Mas, de novo, é didático, como eu tinha falado em umas aulas anteriores. Então, não é necessário, tá? Agora, vamos só fazer uma consideração aqui, tá? O que significa definições? As definições aqui são, na verdade, uma definição para mim que é importante na aula de hoje. Só uma. Definições são, a gente chama de restrições. Constraints. Restrições. Existem vários tipos de restrições. Restrições de valor de atributo, restrição de valor único, restrição de chave primária, restrição de chave estrangeira. Entendeu? Me interessa aqui uma delas que é a restrição de valor único, que define se o campo, único não, de valor obrigatório não, que é se ele pode estar vazio ou não a informação dentro do meu atributo. O que significa dizer? Vocês lembram dos sistemas lá que dá assim, ó, só lembrando, código, nome, estado, tá? Pense no aqui, tá? Tá? Não tem nos sistemas isso aqui? Ó. E aí tu tenta salvar. E o que acontece? É campo Não obrigatório. pode salvar se tiver vazio. É isso? É campo É uma obrigatório. obrigatoriedade ter conteúdo.
Isso aqui é via aplicação, tá? A nível de banco, se eu quero dizer que aquele atributo ele é obrigatório, eu simplesmente na hora de criar ele, eu escrevo o seguinte, ó, not null. Estão entendendo? Olha pra mim, olha pra mim. Mas por que eu estou botando not null em código? Eu estou colocando not null em código porque o atributo chamado pkCodeSeed será, ele não é. Ele será uma chave primária. Olha pra mim, isso aqui é importante que você saiba. Não é porque eu coloquei e chamei o atributo de pkCodeSeed que ele é chave primária. Esse esquema de fazer bolinha fechada e dizer agora é chave primária, não é aqui que é criado. Aqui eu estou criando um atributo chamado pkCodeSeed. Você está entendendo? A chave primária vai ensinar para você daqui a pouquinho. Só que assim, ó, para existir uma chave primária, importante, galera, para que eu defina que aquele atributo é uma chave primária, obrigatoriamente eu tenho que dizer que ele não pode ser armazenado como nulo. É uma premissa. Você está entendendo? Por isso que eu digo que eu posso definições em plural, ter duas definições, porque esse atributo vai ter uma restrição de valor obrigatório e além disso ele vai ser também chave primária. Vocês entenderam? Por enquanto eu só estou dizendo para ele que ele não pode armazenar nada vazio. É isso? A vírgula, gente, separa um atributo do outro. Joia? Nome de cidade, é obrigatório ou não? É. Sim. Vou cadastrar uma cidade. Qual é o nome? Já vazio. Vai me servir informação pra caralho. Vocês não acham? É. O nome de cidade é obrigatório ou não? Eu acho que deve ser, né? Sim. Então vamos lá. Esse cara aqui também vai ter o quê? Separado, tá, gente? Not null. Tá, o estado, só pra não dizer, eu não vou botar not null, tá? Deveria, mas não vou botar. Só pra não ficar tudo not null, tá? Pra dizer que dá pra fazer 100. Tudo bem? Oh, isso não vai. Não precisa botar estado. A cidade que vai fazer onde é que fica? Não interessa. Não, não interessa. Tudo bem até aí? Sim. Tudo bem? Então, isso aqui cria a chave, a tabela cidade que não tem chave primária aqui. Só estou criando a tabela cidade. Vamos testar? Roda aí. Então lá vou eu. Eu tenho que botar vírgula depois do varchar 2 lá do FSeed? Não, ó, importante, ó. Só se eu fizer- Aqui é só para separar o último, não vai. O último Tá. já aparece. Tá? Lá vou eu. Eu vou executar script. Create table, TB cidade, abrir parênteses, pkCodeSeed, nome seed, UFSeed. Eu tenho um toque, cara, eu tenho que fazer indentação aqui, senão eu não consigo trabalhar. É coisa de programador, entendeu? É coisa de integer, eu vou botar aqui not null, vírgula, not null, vírgula. Mandei rodar aqui, aí ele vai dizer para mim assim, ó, Criou. tabela cidade criada. Se querem saber se ele criou ou não, escreve o seguinte, ó, desk tb cidade. Escreva essa linha de comando aqui, pessoal. Isso aqui mostra a minha arquitetura da minha tabela. Ó, desk tb cidade, isso aí. F9, galera, ele é o atalho para rodar o que tá na... Ó, tá lá, minha tabela. Nulo, tipo... Ah, funcionou, né? Funcionou? Parece que sim, né? Como é? Quer? O que me deu vontade? Chutei na hora. Não existe um porquê. Tem. O tipo de coisa que, vou fazer assim. Funcionou? Então vamos fazer agora a minha tabela de cliente. Se quiser se aventurar, vai. Vou fazer aqui primeiro no quadro. Create table. Quem quiser se aventurar, vai. TB cliente. Abre parênteses. PK código CLI
nome CLI, salário CLI, data NASC CLI, IFK, COD, CID. Ó, os atributos são todos lá do meu modelo conceitual. Então, porque são todos, não vai ficar, tem que botar tudo. Tipo de dado. Integer. Varchar de 40. Number de 12,2. Não é 12 que tá ali? 13. 13,2, aqui é do tipo date e aqui vai ser do tipo integer, tá? Importante, esse cara vai ser not null, o nome vai ser também not null e deu. O resto eu vou deixar que não seja, ó, vírgula nos demais, hein? Vírgula nos demais atributos, lá vou eu então. Oi, tô indo, só vou criar a tabelinha e tô indo aí, falou? Ó, create table, tb cliente, not null, number 3,2 e date integer. Mandei rodar e pior é que funcionou, vamos ver, desk tb cliente. Se ele criou lá, rodar, olha lá, pior que funcionou. Ele deu um erro aqui. Se tu mandou rodar 2 vezes, vai dizer. Teu integer está escrito errado no primeiro lá. Vamos ver.